Mas muitas vezes era mais fácil acessar o presidente Bolsonaro via Mauro Cid do que acessando o próprio presidente. Então, essa que aparece cortada, das mensagens que apareceram me mencionando, essa que aparece cortada no vídeo, em que eu digo ao Cid, o mesmo que eu já havia dito privadamente para o Bolsonaro. Volto a dizer, fui o primeiro a entrar no ar no 8 de janeiro para falar que quem estava na rua estava tomando uma decisão estúpida e que seria um desastre para a gente. E eu mandei mensagem para várias lideranças da direita no Brasil, dizendo a mesma coisa e que eles precisavam se manifestar urgentemente contra aquilo imediatamente. E o que aconteceu? Praticamente todos os políticos, quando viram o que estava acontecendo, ficaram emocionados com a revolta popular, acharam que aquilo era o povo dando uma resposta e fazendo alguma coisa. E por isso muitas lideranças de direita, pessoas muito bem votadas, pessoas famosas, bons comunicadores, viram o 8 de janeiro na hora como algo positivo e optaram por ficar calados. Não dá para culpar esse pessoal porque, de novo, a nossa classe política não é a classe mais estudada do mundo. E também porque eu tenho uma vantagem em relação à classe política e à maioria dos analistas políticos brasileiros. A vantagem é que eu acompanho muito a política americana. E, para ser honesto com vocês podem procurar, porque eu estava, inclusive, na Jovem Pan, fazendo os pingos nos is, no dia 6 de janeiro de 2021, quando aconteceu a chamada invasão do Capitólio nos Estados Unidos, eu, no primeiro momento, não fui tão crítico, não. Achei, pessoalmente, não posso não ter externado tanto e tal, porque ainda estava analisando, mas eu achei bacana na hora. A revolta do povo contra o roubo das eleições, que hoje em dia são absolutamente inquestionáveis, das eleições de 2020 foram roubadas nos Estados Unidos, e o povo se revoltou contra isso. Na hora eu achei aquilo, realmente alguém tem que fazer alguma coisa. Já que os tribunais fingiram que não ouviram, a mídia tratava o povo que nem retardado. Só que aí eu vi o que aconteceu. Eu vi as consequências. Eu vi que aquilo foi uma armadilha. E eu vi que o 8 de janeiro era uma armadilha, uma repetição no Brasil do que aconteceu nos Estados Unidos, copiado, escolado de forma escarrada, quase vergonhosa. E o mesmo resultado dos dois lados. 1.000 pessoas presas, gente sendo perseguida, pessoas de bem pegando 15, 20 anos de prisão. Quando chega o 8 de janeiro do Brasil, eu já sabia que era uma armadilha. Já sabia que a esquerda tinha facilitado tudo, que tinha gente infiltrada. Se você pegar os meus posts meses antes do 8 de janeiro, vocês vão ver eu enfatizando muito a necessidade, meses antes do 8 de janeiro. Eu dizendo, olha, as manifestações têm que ser pacíficas para que a gente não caia numa armadilha. Eu vi a versão em inglês original nos Estados Unidos, e aí eu vi o filme sair dublado pela Herbert Richards no Brasil. E quando eu fui pro ar dizer isso, não só a direita me abandonou e ficou todo mundo ali quietinho, vendo o que ia acontecer, mas vocês no chat, me chamaram de traidor, me esculhambaram. Eu leio os comentários de vocês. Felizmente, ao longo do dia, foi possível explicar o que estava acontecendo ao presidente Bolsonaro, que não tinha dimensão do que estava ocorrendo, não sabia nada de 6 de janeiro nos Estados Unidos, e aí inverteu a posição dele em bom tempo e condenou de maneira acertada o 8 de janeiro. Eu não sei se isso foi por conta da minha intervenção, das minhas mensagens, inclusive ao Cid, mas o que importa é que o presidente Bolsonaro acertou ao mudar a posição dele. Deveria ter falado antes, deveria ter se posicionado antes, como eu, diz o UOL, desesperado, me coloquei. Mas ele efetivamente condenou os atos de 8 de janeiro, e isso é o ponto central na defesa dele. Beneficiaria mais se tivesse condenado desde o início. Mas a estratégia lembra? Por que vocês entendem que eu falo que o presidente Bolsonaro tem um bando de estratégia bosta? Por que eu digo que ele é mal assessorado para um cacete? Hoje ficou comprovado que o que eu falei era o certo e era o melhor a ser feito.
Isso já não é mais uma questão de opinião, né? Era uma questão de opinião naquela época, agora é uma questão de fato. Como é fato, por exemplo, apenas, que se ele tivesse me escutado e ficado nos Estados Unidos, hoje não estaria enfrentando perseguição no tribunal. Não teria nenhum risco de ser preso. E são as coisas que eu sempre falo. O que eu falei para o Cid, eu falo aqui ao vivo, e vocês já estão cansados de escutar. Alguém tem dúvida das tais críticas que eu faço? Que não são necessariamente construtivas, são críticas. São válidas? Alguém tem dúvida? Ou eu sou um viajante do futuro que já sabia as arapucas contra o Bolsonaro porque eu vi essas mesmas arapucas nos Estados Unidos? Alguém tem dúvida que o 8 de janeiro... Vocês me respondam no chat. Alguém tem dúvida que o 8 de janeiro foi uma armadilha? Alguém tem dúvida que as forças policiais, de maneira proposital, não responderam como tinha que ter respondido? Alguém tem dúvida depois de ver o G. Dias e a turma dele distribuindo água, depois de ver o fotógrafo ensaiando foto da agência de notícias, de ver o Flávio Dino excluindo e sumindo com as gravações? Alguém tem dúvida de que tudo isso foi orquestrado para pegar o Bolsonaro? Alguém tem dúvida depois daquela farsa, daquela CPI do 8 de janeiro, que o presidente Bolsonaro apoiou e aplaudiu? Alguém tem dúvida? Hoje não. Mas naquela época tinha muita gente duvidava. E eu já havia avisado, não ri em absolutamente nada nesse sentido, me desculpe os dodóis, mas isso não é arrogância, o nome disso é convicção. E você pode chorar onde você quiser, mas a história provou que eu tinha razão. Quando você está em casa, enxergar algo que as pessoas não enxergam, a sua obrigação é falar, e principalmente a minha como comunicador, e eu falei. E nem sempre o presidente Bolsonaro escuta o que eu falo e sofre as consequências disso. Ah, mas então, Paulo, você acha que você sabe tudo e o Bolsonaro só erra? Não. Provavelmente ele vê outras coisas que eu não vejo, acerta em outras coisas que eu errei, mas especificamente o tempo mostra que, em geral, eu tenho tido razão nos assuntos que me levaram a criticá-lo. O que nos leva ao segundo diálogo em que eu digo, divulgado pelo UOL, em que eu digo ao Cid que o Bolsonaro é um homem bom, mas que foi fraco. Ora, nenhuma novidade. Eu sempre falo isso também, é impossível. Vejam, é que vocês não têm o privilégio de conhecer o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma figura adorável. Impossível você não gostar dele. Muitas vezes eu apresento um jornalista ao presidente, até o jornalista de esquerda sai lá gostando do presidente Bolsonaro. Eu vou dizer que eu facilitei a entrevista do presidente especificamente a um jornalista de um grande veículo internacional. O cara saiu lá rindo, publicou uma ótima reportagem do presidente. Só que, posto isso, as estratégias dele são, em geral, umas bostas. E falta, muitas vezes, fortaleza para agir em momentos decisivos. Tem um processo decisório errático, muda de opinião o tempo inteiro e não tem, muitas vezes, convicção e fortaleza para tomar as atitudes que precisam ser tomadas. E eu já falei isso publicamente, inclusive tem uma turma enchendo o saco dizendo que eu tinha que fazer as críticas no privado, mas entendam o seguinte: eu sou um jornalista, eu não sou um político do grupo do Bolsonaro. Eu não sou, de fato, um bolsonarista. Eu sou um jornalista que gosta do presidente Bolsonaro e vota no presidente Bolsonaro. Mas no momento em que eu aceitar um cargo no governo, ao mesmo tempo eu fico proibido de criticar o Bolsonaro publicamente, e já disse isso aqui várias vezes a vocês, se você é um político do grupo político do Bolsonaro, você deve, por hierarquia, fidelidade e não deve ficar fazendo críticas públicas ao presidente. Ao mesmo tempo, seria impossível fazer o meu papel de jornalista, de analista político, sem ter a liberdade para criticar abertamente quem eu queira. Porque aí eu não consigo exercer minha função de jornalista ou de analista político. Outro dia um político, amigo meu, que eu gosto muito, me ligou e falou: poxa, Paulo, você falou que eu não tenho chance na tal e tal eleição no ar, fiquei chateado. Eu falei: mas eu disse isso para você. Eu digo isso para você. Eu digo que você está fazendo um cálculo político errado. Como é que eu não vou comentar no ar? Eu sou pago para isso, essa é a minha função. No caso do presidente Bolsonaro, a gente tem um enorme alinhamento de interesse, mas não tem uma subordinação. E eu não sou escravo do like, da plateia, do apoio. Quem quiser apoiar, faz porque gosta do meu trabalho, não porque eu apoio o presidente Bolsonaro. Por isso que eu já falei,
inúmeras vezes. Não é que o presidente Bolsonaro seja fraco o tempo todo, mas há vários momentos em que o presidente foi fraco. Veja, só aqui da minha cabeça, a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, que foi derrubada pelo Alexandre. Ele já falou sobre isso, e eu insisto, agiu de forma fraca. O acabou porra, que não acabou porra nenhuma, só aumentou, não aconteceu nada, agiu de forma fraca. A carta escrita afagando o Alexandre de Moraes, escrita pelo Michel Temer, aquele acordo de bosta em 7 de setembro de 2021. Fraqueza. Fraqueza. E eu já disse, eu repito a frase do Donald Rumsfeld, a fraqueza é provocativa. E por isso que eu disse que eu sabia que o destino do presidente Bolsonaro ia ser, de novo, voltem ao ar. Eu disse que eu sabia que o presidente Bolsonaro seria perseguido, seria tornado inelegível, seria achincalhado, condenado e preso. E o que aconteceu? Só falta ser preso. Mas alguém tem dúvida de que se ninguém fizer nada, e eu estou dedicando a minha vida a isso, não especificamente a ele, mas a libertar o Brasil dessa ditadura, que consequentemente evitará a prisão dele ou encerrará a prisão dele. Alguém tem dúvida que isso vai acontecer? Que essa prisão, se ninguém fizer nada, vai acontecer? Peguem as gravações, voltem no tempo, voltem nos Pingos nos Is, voltem no Morning Show. E é por isso que neste momento desse diálogo com o Cid, eu reclamo da fraqueza do presidente, que não tomou as medidas que deveria ter tomado em 2022. Ah, mas Paulo, você está dizendo que o Bolsonaro tinha que ter dado um golpe? Não. Eu estou dizendo que eu sempre disse no ar. Se houvesse um golpe, eu me tornaria oposição no dia seguinte. Mas entre você dar um golpe de Estado e você não fazer nada, há um oceano, há uma avenida de possibilidades. Algumas foram estudadas, essas que o pessoal chama de minutas do golpe. Não acho que tenham sido as melhores sugestões. Claro que os milicos não compareceram. Claro que o general Tomás de Frajola conspirou contra o presidente com o Lula e com o Alexandre. Claro que havia traidores no alto comando do Exército, como eu fiz questão de expor, mas apesar disso, para mim é indiscutível que o presidente Bolsonaro não estava forte. Me desculpe. Aparecer na frente das pessoas para ficar chorando, sem falar nada. Entendo, compreendo a tristeza, mas não é força. Não é força. Em vários momentos decisivos faltou força. E eu espero, oro a Deus, rogo a Deus, para que o Bolsonaro 2.0, que eu acredito que virá como presidente em 2027, seja mais forte. Eu digo aqui para tristeza dos deputados que querem assumir a liderança antes do tempo, da direita que articula eleição sem Bolsonaro, só há uma chance para gente. Bolsonaro presidente em 2027. Não tem direita sem Bolsonaro. Pelo menos por enquanto. Ouçam quem acertou tudo até agora sobre esse assunto. E eu espero e vou fazer tudo possível para que o presidente Bolsonaro 2.0 seja mais forte. E aí, quem sabe, a gente consegue fazer o que o Olavo disse que a gente tinha que ter feito, né? Destruir os inimigos certos, ter certeza que a gente tem os meios de ação antes de agir. Aí eu já brinquei, né? Quero ser ministro da Defesa 15 dias. No dia 1º de janeiro, já falei isso ao presidente Bolsonaro. Quero uma nomeação, peço, né? Gostaria, e prometo que não vou fazer críticas nenhuma, mas uma nomeação que vai do dia 1º de janeiro ao dia 15 de janeiro. Porque quando eu falo sobre o que aconteceu de 2022 para frente, eu aponto os erros cometidos pelo presidente Bolsonaro, a minha intenção, certamente, porque seria injusto, não é responsabilizá-lo exclusivamente. Grande parte da responsabilidade pela situação que nós enfrentamos hoje no Brasil é das Forças Armadas. Omissas, primeiro,
omissas do seu papel constitucional e agora habilitadoras da ditadura instaurada no Brasil. E eu espero que não tenham sobrado grandes mais defensores das Forças Armadas. Eu espero mesmo. Aliás, digam aí no chat se vocês ainda acreditam nas Forças Armadas brasileiras. Por favor, me respondam aqui que eu quero ouvir. A pergunta é a seguinte. Responda nos comentários depois, se você estiver assistindo o vídeo depois. Você ainda levaria uma plaquinha escrita SOS Forças Armadas para a porta de um quartel hoje em dia? Só sim ou não? Maciçamente no chat, não. Maciçamente no chat, não. Eu não vi, mas se... Uma enxurrada de comentários, não. Mas se houver alguém que confia nas Forças Armadas, eu quero que você leia esta notícia aqui. Generais refutam a anistia e se afastam de debate sobre o 8 de janeiro. Diz a reportagem da Folha. A cúpula das Forças Armadas decidiu se manter distante das discussões sobre a proposta no Congresso por anistia aos acusados pelos ataques do 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado. O perdão aos envolvidos pode servir como estímulo à quebra de disciplina e um prêmio aos militares que atacaram os chefes militares, segundo a avaliação de 7 oficiais generais e 2 integrantes do Ministério da Defesa ouvidos pela Folha. A ordem das forças é esperar pelos desdobramentos no STF, Supremo Tribunal Federal, e no Congresso Nacional para só depois avançar com as medidas internas cabíveis contra os militares condenados, que eles já decidiram que serão condenados. A avaliação na caserna é que um julgamento com direito ao contraditório e à ampla defesa deverá resultar na condenação de alguns oficiais e na absolvição de outros. A principal preocupação está com o resultado do processo contra militares acusados de participar de reuniões com o tenente-coronel Mauro Cid, em que, segundo a PGR, teriam sido discutidas ações para pressionar os chefes do Exército contrários ao golpe de Estado. Todos esses... Pausa na citação. Todos esses filhas das putas sabem muito bem que ninguém cogitou porra de golpe de Estado nenhum. Por isso que vários deles... Cadê o senhor, general Freire Gomes? Vários deles nunca falaram que foram procurados para golpes de Estado, porque as minutas, as discussões que haviam, não eram sobre golpe de Estado. Estado de sítio não é golpe de Estado, Estado de defesa não é golpe de Estado. E eles sabem muito bem disso. Volto a dizer, filhas das putas. Tô louco. Porra, 1º de janeiro a 15 de janeiro. Paulo Figueiredo, ministro da Defesa. Eu vou fuder com a vida de vocês. Eu sei quem são cada um de vocês. General Tomás, você vai ser meu ajudante de ordem. Só para você carregar a minha mala. Eu vou cagar dentro da mala e vou entregar na sua mão para você carregar 15 dias. Depois você vai ter uma baixa desonrosa. Olha, eu acho que na vida a gente não tem que ser vingativo. Mas com vocês, melancias, você, General Tomás, que implorou pro Alexandre de Moraes e pro Paulo Gonet para me indiciarem, se fudeu. Mas se fudeu pouco ainda. Mas pouco, porque eu vou atrás de você, pessoalmente atrás de você. Sem violência, pelo amor de Deus. Tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Mas eu vou te arregaçar dentro do Estado Democrático de Direito. E não vai ser só você, não. E não pensa que vocês que estão na reserva, como vocês vão escapar, não. Não pensem. Não pensem. Vocês não querem anistia, né? Anistia não é bom, né? É bom a Débora e todos os outros, os fudidos do 8 de janeiro, para ninguém ousar mais questionar os bostas que viraram os generais no Brasil.
Os bostas que viraram generais no Brasil. Vocês abandonaram até os seus pares. Pô, General Mário Fernandes, um militar honrado. General Braga Neto, um militar honrado. General Heleno, tantos outros. Os coronéis, tenente-coronéis ferrados. Vocês deixaram seus irmãos de farda para trás para ficar bem na fita. Um foi ganhar salário de 100 mil na Popex, o outro foi ser diretor, foi ser comandante do Exército, o outro foi sei lá o quê, ser chefe do Estado-Maior. Todo mundo mamando na teta que nem um... eu não me arrependo nem uma vírgula que eu falei de vocês em 2022. Não retiro nem uma vírgula. Torço para que o Alexandre de Moraes finalmente cumpra a lei e me cite aqui nos Estados Unidos. Porque quando eu depor, eu vou falar tudo sobre vocês. Vou registrar para vocês. Não, anistia para Débora, não. Não. Anistia para Débora, nem pensar. Anistia para o Braga Neto, não. Não. Vejam o grau de submissão das Forças Armadas ao regime. Vejam essa matéria. Capitão recomendou a intervenção do Exército contra o PT em tese para a escola militar. Matéria do Ponte Jornalismo. Essa matéria trata de uma tese que foi apresentada como um trabalho acadêmico para um capitão na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército. Segundo a reportagem, o capitão no TCC dele, abre aspas, recomendou uma intervenção dos militares como poder moderador na política brasileira para enfrentar o Partido dos Trabalhadores. No texto, o partido é descrito como uma organização criminosa ligada ao ligada ao primeiro comando da capital, que deixou o Estado à beira do fracasso para implantar uma revolução socialista. Vocês concordam? Digam no chat. E o que aconteceu depois? O general Vendramin, comandante militar do Norte, puniu, a mando do general Frajola, o major Polidoro, orientador do TCC do capitão, e o coronel Emerson, o comandante do curso de material bélico, por não terem coibido o capitão aluno da ESAO de falar mal do PT no seu TCC. A punição foi de repressão, já que foi considerada grave, mesmo que se tratasse de fatos passados. Ou seja, não somente o autor do TCC foi punido, como também os superiores. Claro que pelos generais. Esse é o Estado do Exército Brasileiro. Punindo o militar por citar fatos sobre o PT em um trabalho acadêmico. Ou falar de coisas previstas na Constituição. Por isso, Paulo Figueiredo, ministro da Defesa 2027. Aí eu vou fazer igual, vou perguntar assim, vou pedir para vocês levantarem. Paulo Figueiredo, eu autorizo um reset nesta merda.